Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Estética em Movimento. Eu sou o professor Chico Nunes, formado em Filosofia e Ciências Sociais. Atualmente sou professor de Estética e História da Arte, de Estudos Sociológicos e Antropológicos e de Psicologia do Consumidor. O tema desse vídeo é o poeta Mário de Andrade e o aniversário da cidade de São Paulo. O poeta Mário de Andrade nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893 e morreu também na cidade de São Paulo no dia 25 de fevereiro de 1945. Em sua vasta obra de poesia e prosa, Mário de Andrade fez muitas referências à cidade de São Paulo, dentre elas um poema sem título que vamos chamar de Quando Eu Morrer. Esse poema foi escrito em 1931, mas só foi publicado após a sua morte em 1946, no livro Lira Paulistana. Vou ler o poema. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo. Na Lopes Chaves, a cabeça, esqueçam. No pátio do colégio, afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir. O joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Este poema nos permite refletir sobre três questões importantes. Primeira, a relação entre a vida e a morte na perspectiva do poeta. A segunda, a relação entre a vida urbana e a modernidade. Terceira, a importância da arte e da cultura para a vida na cidade. Frequentemente, os poetas e as poetas relacionam a sua morte com o retorno à terra. Alguns e algumas lembram da narrativa bíblica do retorno ao pó e do enterro numa sepultura. Mário de Andrade transgride essa regra e faz um esquartejamento simbólico de seu corpo, vinculando cada uma de suas partes a um lugar específico, justificando cada uma dessas partes do seu corpo. A palavra principal desse epitáfio é saudade. Ao pedir
para que enterrem os seus pés na Rua Aurora, trata-se de uma referência à rua onde nasceu e também a uma rua muito famosa da cidade de São Paulo. O sexo enterrem no Largo do Paissandu, lugar onde, na juventude de sua época, frequentava para namorar. A cabeça, o centro do pensamento e da produção do conhecimento, deve ficar na Rua Lopes Chaves, na casa onde morou até a sua morte. Atualmente, esta casa funciona como o Centro Cultural Mário de Andrade e vale a pena conhecer. Fica perto do metrô Marechal Deodoro. O coração enterrem no pátio do colégio, local do Colégio dos Padres Jesuítas, considerado o marco da fundação da cidade. Hoje, o pátio do colégio é um espaço ocupado por muitas pessoas em situação de rua e frequentemente agredidas pelo poder público. Os ouvidos enterrem nos Correios e Telégrafos, no Vale do Anhangabaú, com uma referência bem-humorada às fofocas sobre a vida alheia, mas, de fato, Mário de Andrade está falando da vida cultural na cidade. O nariz, guardem nos Rosais, e a língua no bairro do Ipiranga, numa referência direta ao famoso grito da independência. Uma independência que ficou apenas no grito e que até hoje não foi conquistada na prática. Os olhos devem ficar no Pico do Jaraguá, para ter uma visão ampla da cidade de São Paulo. Os joelhos devem ficar na universidade, numa referência à necessidade de sentar-se nos bancos universitários e estudar. As mãos devem ser atiradas por aí para que estejam sempre apegadas à cidade. Ele encerra o poema com a clássica dicotomia entre Deus e o diabo. A cidade de São Paulo conserva inúmeras referências a Deus e aos deuses e deusas. Com toda a sua rica espiritualidade e sua vida em fraternidade, acolhendo as pessoas e partilhando o pão. Mas a cidade de São Paulo também conserva inúmeras referências diabólicas, representadas pela idolatria e culto ao dinheiro e ao capital. Outros símbolos diabólicos são os condomínios fechados e os shopping centers, que separam e excluem, dividem as pessoas. Mário de Andrade escreveu um poema Testamento, que reflete o seu compromisso histórico com a cultura, a arte e a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo. Por estes e por outros motivos, podemos dizer que Mário de Andrade é um poeta imortal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal Estética em Movimento, para que possamos continuar produzindo vídeos semelhantes a esse. Um grande abraço.